Nós sempre começamos, desde que esta pandemia estourou aqui no nosso país, a apresentar para você, no início logo do jornal, os números oficiais da evolução da pandemia de coronavírus em todo o mundo. E é claro, depois de apresentarmos do mundo, nós chegamos à nossa realidade piauiense. É importante lembrarmos para vocês que os números que nós sempre apresentamos são recebidos, tabulados e apresentados pela OMS, a Organização Mundial de Saúde. São informações com credibilidade, são informações seguras que mostram essa evolução da pandemia em todo o mundo. Agora nós vamos começar apresentando para você como que nós estamos, como é que está a nossa situação neste exato momento em todo o mundo, no que diz respeito à evolução da pandemia. Os números são impressionantes, principalmente pela velocidade com qual eles crescem na atualidade. Vamos ao nosso painel mais uma vez. Nós começamos apresentando para você que nesta segunda-feira, agora 13h07, nós temos 5.435.789 casos confirmados de coronavírus em todo o mundo. Desse total, nós temos de casos ativos 2.905.352. Nos aproximamos dos 3 milhões de casos ativos de coronavírus em todo o mundo. Casos recuperados, também uma estatística importante de passarmos para vocês, explicando o que é o caso recuperado. São pacientes que manifestaram a doença, a Covid-19, mas que já são considerados como pacientes curados. Nós temos, na atualidade, 2.184.995 casos. Isso são números globais, números de todo o mundo. Casos fatais, até o exato momento, o coronavírus já tirou a vida de 345.442 pessoas em todo o mundo. Dados oficiais apresentados pela OMS. Agora nós vamos para o epicentro da doença na atualidade. Vamos para os Estados Unidos da América, mostrando para você, lembrando, é claro, antes de tudo, que esse epicentro diz respeito ao número total de casos e também de mortes registradas. Neste exato momento, o país que vem sofrendo com a maior agressividade da pandemia de coronavírus são os Estados Unidos. Vamos ao nosso monitor. 1.682.017 casos registrados de coronavírus nos Estados Unidos. Desse total, nós temos de casos ativos 1.238.163 casos. São pacientes, são norte-americanos que manifestaram a doença ou, no caso, também são aqueles pacientes que estão em tratamento contra a Covid-19 ou são os assintomáticos. Todas essas características de pacientes com coronavírus estão nessa primeira estatística. Casos recuperados são os pacientes que já são tidos como pacientes curados pelas autoridades em saúde pública. Em território norte-americano, 345.725. Apenas nos Estados Unidos da América são 98.129 pessoas que já faleceram em decorrência dessa doença, a Covid-19, que é causada pelo coronavírus. Nesta semana ainda, os Estados Unidos devem bater a casa de 100 mil mortes. É importante lembrarmos para vocês que esses rankings aqui que nós apresentamos estão sempre levando em consideração o número total de pessoas que manifestam o coronavírus ou que são pegas, por assim dizer, em algum processo de testagem como positivo para o coronavírus. Nem sempre são pessoas que manifestam a doença Covid-19. Mas um dado importante de mostrarmos para vocês e de explicarmos que nesta semana já o Brasil, que estava sempre patinando nos números, apresentando uma evolução mais tímida, alcançou o segundo lugar mundial. Neste exato momento, o nosso país é o segundo no maior registro de números de casos positivos de coronavírus. E é por isso que a partir de agora nós apresentamos para você de casa os números nacionais da evolução da pandemia aqui em nosso país. Neste exato momento, a doença Covid-19 e, é claro, esta pandemia de coronavírus evolui da seguinte forma. Vamos ao monitor. 365.213 casos confirmados de coronavírus em território brasileiro. Desse total, nós temos 192.556 casos confirmados, são os casos ativos, por assim dizer, pacientes ou em tratamento ou os assintomáticos estão nessa estatística. Casos recuperados em território brasileiro, mas também é um dado muito forte, nós nos aproximamos de 150 mil casos de recuperados, com certeza já bateremos esse número amanhã. Nós temos 149.911 pacientes brasileiros recuperados após manifestarem a Covid-19. O Brasil bateu esse número bastante impressionante no fim de semana, mais de 20 mil casos de óbitos confirmados em território brasileiro em decorrência da Covid-19. Neste exato momento, 22.746 brasileiros já perderam sua vida após entrarem em contato com coronavírus, manifestarem a Covid-19 e não resistirem aos sintomas da doença causada pelo vírus no organismo humano.
Mais informações sobre essa evolução é muito simples, com credibilidade em tempo real. Você acompanha no portal odia.com, aqui na sua O Dia TV, também na FM O Dia e, é claro, no seu Jornal O Dia. Depois que nós vimos a evolução nacional, internacional da pandemia, nós vamos agora para aquela realidade que nós podemos tocar. Vamos aos números da pandemia de coronavírus em território piauiense. Rafael, por favor. Números no ar, lembrando que nós sempre apresentamos os números do boletim da CESAP, que é a Secretaria de Saúde do Estado do Piauí. Este boletim foi divulgado no dia 24 de maio de 2020, ontem, às 7h30 da noite. E confirmam 3.550 casos em território piauiense. Foram ao todo 160 novos casos divulgados neste boletim, sendo 75 mulheres e 85 homens com idades que variam de 2 a 92 anos. Itainópolis, Madeiro e São Francisco de Assis do Piauí entraram na lista dos municípios com os primeiros casos confirmados do novo coronavírus. A cidade de Cristino Castro, que registrou um óbito, também entra na relação. Agora são 139 municípios piauienses com confirmação de pelo menos um caso positivo de coronavírus. Uma realidade realmente preocupante, lembrando que o estado do Piauí possui 224 municípios. Mais da metade, mais de 60% até, dos municípios que compõem o nosso estado já registram pelo menos um caso positivo de coronavírus. A próxima estatística que eu quero apresentar para você diz respeito a um trabalho muito ligado ao governo do estado do Piauí e aos municípios, porque são essas instituições que estão à frente da testagem da população, testagem em massa da população. Até o exato momento, de acordo com o trabalho de testagem de verificação sorológica da população, nós temos o seguinte panorama. Após 3.550 casos confirmados, nós temos os seguintes casos descartados. Vamos ao monitor mais uma vez. 5.031 casos descartados, lembrando que esses casos descartados que estão nesse quadrado verde, eles vêm de uma estatística mais confiável, por assim dizer. São resultados de exames moleculares realizados pelo LACEN ou também por instituições privadas aqui do estado do Piauí, que descartam pacientes com sintomas semelhantes à Covid-19 ou sintomas esperados para a manifestação da Covid-19, são pacientes descartados. Ao lado, nesse quadrado amarelo, nós temos aqui um número alto de 26.414, mas eles dizem respeito a testes rápidos negativos. Lembrando que não são 100% confiáveis esses testes, por isso que é sempre que se tem uma dúvida mais persistente, se fazem testes moleculares. Mas até o exato momento no estado do Piauí, lembrando aqui você de casa, que é uma postura assumida pelo governo do estado e pelos municípios. A testagem da população foram 26.414 casos descartados através de testes rápidos. Os testes rápidos são importantes, ajudam a dar um panorama, mas não são 100% confiáveis, de acordo com a metodologia que eles adotam. Outra informação importante que nós estamos sempre levando para você de casa diz respeito aos óbitos em território piauiense em consequência da Covid-19. O estado do Piauí já ultrapassou a casa dos 100 óbitos em decorrência da doença. Vamos aos detalhes. Na realidade, até o exato momento, são 110 óbitos confirmados no estado do Piauí em decorrência da Covid-19. Os municípios que registraram essas mortes mais novas, por assim dizer, são Floriano, Lagoa do Piauí e Teresina. Um dos óbitos anteriores, que foi acreditado como de Picos, após investigação, é na verdade do município de São Julião. O paciente faleceu no Hospital Justino Luz, de acordo com o boletim epidemiológico. As vítimas que faleceram em decorrência do novo coronavírus são duas do sexo masculino e uma mulher. Os homens tinham 59 anos, no caso, esse de 59 anos era de Lagoa do Piauí, e um homem de 58 anos daqui de Teresina. Ambos eram hipertensos. Já a mulher tinha 89 anos, corrigindo aqui a informação, mulher de 89 anos, era do município de Floriano e sofria de asma e também fazia tratamento de câncer no pulmão. A última informação deste boletim diz respeito às altas médicas registradas no estado do Piauí. Até o exato momento, 374 pacientes que manifestaram a Covid-19, esta doença causada pelo coronavírus, já são consideradas pacientes, pessoas curadas após manifestarem a doença. Mais informações, Portal O Dia, Jornal O Dia, FM O Dia e, é claro, aqui na sua O Dia TV, canal 23.1.